A prisão mais cruel que já existiu. When we come to see the teddy bears are here to play. If you don't come play with us, then we will kill you. Inaugurada como prisão em 1852 pelo imperador Napoleão III, tornou-se um dos mais famosos campos de detenção da história, guardando em seus domínios, entre outros, inúmeros presos políticos. A cidade, localizada na parte continental da colônia, recebeu a denominação de Ilha do Diabo, dadas as condições que infligia a seus prisioneiros, em geral tratados de forma desumana, preferindo a morte do que continuar o resto de seus dias sob tais maus tratos. Estima-se que cerca de 80 mil pessoas, desde os mais altos cargos até meros ladrões, tenham pisado em seu solo infestado por todo tipo de doença que se possa imaginar haver em um lugar. Esquecido até mesmo por Deus, nas palavras de alguns autores, ao se referirem à ilha. A única maneira de escapar era atravessando uma densa floresta tropical, o Inferno Verde, Greenville, e chegar à costa para apenas então, se caso houvesse alguma embarcação no aguardo, poder ser livre do inferno na terra, ou ir nadando, o que era uma tarefa quase suicida. Mas não era tudo, pois a terra firme mais próxima ligava diretamente ao rio Moroni, conhecido por ser completamente infestado de piranhas. No início, o governo da outra Guiana holandesa provia guarita aos fugitivos, mas posteriormente passou a deportá-los novamente para a França ou então diretamente à prisão, exceto os de origem ariana alemã, devido a um acordo com Hitler em 1933, época de sua ascensão. Mais de 50 mil pessoas morreram apenas nesta prisão. Comparado a números atuais, chega a ser um número fora da compreensão humana. Nesta prisão, os detentos trabalhavam impiedosamente, independente do calor, umidade e insetos. Caso não atingisse a cota necessária do dia, não recebiam mais do que um pão seco para comer. Para se ter ideia dos horrores da ilha, disse que certa vez um soldado holandês, ao ouvir os gritos do rio Moroni, foi investigar e ver do que se tratava, já suspeitando ser um preso. Lá chegando, a visão que teve foi a do mais puro terror. Um homem sendo dilacerado em pedaços por um cardume inteiro de piranhas, cada uma arrancando-lhe pedaços do tamanho de uma mão fechada, por cada mordida. Em menos de instantes, não sobrou nada, apenas o esqueleto sob os testemunhos do soldado. Além disso, formigas e outros insetos eram razões frequentes dos atestados de óbitos daqueles que tentavam escapar por terra. E como se não bastasse, ainda havia o perigo do canibalismo, cometido pelos próprios prisioneiros, uns com os outros, num ato de desespero e loucura. Aliás, loucura esta causada pelo sol excessivo, onde sem mais nem menos, companheiros de cela esfaqueavam-se até a morte, como forma de expor seus sentimentos mais primitivos. Antes disso tudo, o arquipélago já possuía uma má fama. Em 1763, 12 mil franceses, induzidos a aceitar uma proposta de terras na região de Eldorado, nas Guianas, chegaram nas ilhas esperando encontrar ouros e diamantes. Despreparados para o clima tropical, sem habitação apropriada, foram pegos de surpresa por tempestades nativas, enchentes e atacados por mosquitos transmissores de malária. Em menos de um ano, mais de 10 mil dos que saíram em expedição já haviam morrido. Palco de mortes e símbolo da obscuridade humana, a Ilha do Diabo também teve durante seu reinado alguns atos corajosos de homens que saíam nus, correndo pela floresta, completamente desarmados, em busca de alguma salvação. Eventualmente, apesar de todas as adversidades, alguns deles conseguiram seu objetivo maior, ser livre. Vale ressaltar que a maioria dos que lá se encontravam, por serem presos políticos, eram inocentes, pois apenas eram contra determinadas ações do governo francês na época. Um de seus prisioneiros mais famosos foi Henri Charrier, que em 1969 publicou o livro mundialmente aclamado chamado Papillon, narrando sua história e sua fuga da ilha.
Alguns fatos narrados no livro são até hoje contestados por alguns, mas o fato é que o enredo todo rendeu até um filme muito premiado. Nos cinemas disse que Shahriar sozinho desbravou o Oceano Atlântico durante 60 horas à mercê das ondas, até encontrar por fim a liberdade. Sua determinação virou símbolo de que um ser humano prefere sofrer tentando o que deseja do que passar a vida em escravidão, no caso das Ilhas da Morte. Todavia, a maior obra já publicada sobre a ilha chama-se Dri Gulichini, por René Belbonout, um fugitivo que conseguiu chegar mais longe do que qualquer outro jamais poderia sonhar, passando durante a fuga em lugares como Panamá, Guatemala, México e por fim Estados Unidos, onde publicou sua obra de grande prestígio. Em menos de 2 meses, já haviam sido impressas 14 tiragens do livro, um verdadeiro testemunho de coragem, força e desespero e amor pela vida. É interessante notar que toda a crueldade do lugar fora pouco percebida pela nação mais sofisticada da época, a França, sendo a figura dos criminosos nem um pouco convencional, independente dos padrões da época. De qualquer forma, em 1946, com alguns fatos e verdades vindo à tona, o governo francês suspendeu a parte do Código Penal que enviava pessoas para a Ilha da Tortura, e desde então nunca mais ouviu-se falar na Ilha do Diabo. Alguns retornaram à França, outros permaneceram na Guiana, mas o inferno tropical teve um fim. Contrariando as histórias do passado, as Ilhas da Salvação, de onde faz parte a Ilha do Diabo, são hoje um ponto turístico, com algumas regiões vetadas aos visitantes, onde em alguns trechos podemos conhecer um pouco da história do lugar, ou, segundo lendas, ainda ouvir os gritos dos prisioneiros que ecoam até hoje pelo lugar. O vídeo de hoje vai chegando ao final, então não esqueçam de estar enviando seu relato paranormal para o e-mail do canal, que é canalescuridão@gmail.com. Inscrevam-se no canal e curtam esse vídeo que é muito importante. Façam parte do nosso grupo no Facebook, curtam nossa página no Facebook e nos sigam no Instagram. E lembrando que agora o canal tem Twitter, então siga lá, @sn_escuridão. Me adicione no Snap também, que é biel_tlg. Tudo isso estará na descrição do vídeo, então até amanhã.